Olá pessoal, quem fala é Felipe Laiso. Hoje eu vou falar sobre produto notável e para a aula de hoje eu vou explicar a atividade 2 do caderno do aluno do nono ano do ensino fundamental, do tema produtos notáveis, atividade. A atividade fala sobre faturação. A atividade é o seguinte, encontre a medida da área total da figura a seguir. Deixa eu separar aqui uma canetinha. Explique como você fez para chegar ao resultado. Verifique se existe outra forma para encontrar a área dessa figura. Aí a gente tem um texto aqui, né? A expressão AY mais AX possui nos dois termos um fator comum, que ao colocarmos em evidência, obtemos na forma fatorada da expressão A vezes Y mais X. Na expressão AY mais XY mais BY mais BX mais CY mais CX, podemos fazer agrupamentos. Podemos colocar em evidência o fator comum A, B e C. Vai ficar A vezes YX mais B vezes YX mais C vezes Y mais X. Note que Y mais X é o fator comum, então colocamos em evidência. Aí vai ficar Y mais X vezes A mais B mais C, obtendo assim a forma fatorada da expressão acima. Bem, antes de explicar as atividades, eu vou mostrar para vocês como fazer o passo a passo dessa explicação para ficar mais claro para vocês. Então, na primeira parte do texto, ele fala assim, a expressão AY mais AX possui dois termos comuns, um fator comum, que ao colocarmos em evidência, obtemos uma forma fatorada da expressão A vezes Y mais X. Então, a primeira coisa que você tem que ter na cabeça, quando a gente começa a falar em produtos notáveis, a gente tem que ter uma noção geométrica das coisas, tá? Então, quando eu falo A, Y, né, então eu estou multiplicando a letra A pela letra Y. E depois eu estou multiplicando a letra A pela letra X, tá bom? Então, AY, ele vai representar um retângulo, onde ele tem a largura aqui igual a A e o comprimento igual a Y, tá bom? E eu tenho aqui, para AX, eu tenho um retângulo de comprimento, de largura A e comprimento X, tudo bem? E quando eu tenho um sinal de adição aqui, que eu estou falando, o que ele está falando? Ó, junta essas duas formas geométricas. Então, vai ficar assim, ó. Eu vou ter aqui um retângulo maior, onde a largura é A, porque a largura nas duas formas geométricas eram A, tá? E o comprimento vai ficar assim, ó, y mais x, que é o comprimento do retângulo laranja com o retângulo vermelho, tá bom? Então, esse processo de juntar, na expressão algébrica, a gente vai chamar de evidência, tudo bem? Porque o que acontece? Notem que eu tenho a letra A na primeira forma geométrica e eu tenho a letra A na segunda forma geométrica, tá bom? E quando eu junto aqui as duas formas geométricas, os dois retângulos, eu não preciso mais de dois A. Eu só preciso representar por um A só, tudo bem? Então como é que eu vou escrever na expressão algébrica? Eu vou pegar esses dois A's, vou colocar ele em um A só, tá? Vai ficar assim, A, vezes, aí entre parênteses eu vou pegar os outros dois termos, né? As outras duas letras, que é o Y e o X, que é o Y e o X, e vou escrever dentro de um parênteses na forma de adição, que é a operação que está indicada acima. Tudo bem? Então vai ficar A vezes Y mais X. E o que representa essa expressão aqui? É um retângulo maior, onde o comprimento dele, a largura dele é A, e o comprimento dele é Y mais X, tá bom? Então lembrando que para eu calcular a área de um retângulo, eu vou pegar o lado e multiplicar com o lado, beleza? Aí na segunda parte ele fala assim, ó, na expressão AY mais AX mais BY mais BX mais CY mais CX, podemos fazer agrupamentos de termos. Então olha só, eu tenho a expressão aqui, escrevi em letras maiores. Então, a primeira coisa que ele faz, ele vai agrupar os termos, tá? Então note que eu coloquei a letra A em vermelho, letra B em azul e a letra C em verde, tá? Então, da mesma forma que eu fiz anterior, cada um desses pares de letras, eles representam uma forma geométrica. Então, o AY representa um retângulo de largura A e comprimento Y, tá? AX representa um retângulo de largura A e comprimento X. BY representa um retângulo de largura B e comprimento Y. O BX é um retângulo de comprimento B, de largura B e comprimento X. O CY é um retângulo de largura C e comprimento Y.
E o último aqui, o Cx, aqui é C, tá? Deixa eu corrigir aqui dentro, C. Cx é um retângulo de largura C e comprimento x. Tudo bem? Notem que os dois primeiros aqui, ó, a largura é a mesma, os dois do meio têm a mesma largura também, e os dois últimos possuem a mesma largura. Beleza? Aí na segunda parte, o que ele fala? Ó, o que é colocar em evidência? Eu pego os termos comuns, que no caso era o A, tá? Então deixa eu voltar aqui. Então, notem que os dois primeiros termos aqui, a y mais a x, ele tem um A em comum. Então, o que eu faço? Conforme ele tem um A em comum, eu vou separar o A, e dentro do parênteses eu vou colocar os termos que não são em comum, que no caso é o y e o x. Tá bom? Então vai ficar A vezes y mais x. E vou fazer a mesma coisa com B e com C. Notem que eu tinha BY e BX, eu separei o B, e dentro do parênteses eu coloquei o Y e o X. E por fim eu fiz com o C. Ó. O C eu tinha CY mais CX, eu separei o C, e agora eu tenho C vezes Y mais X. O que isso daqui representa? Tá? Então, a primeira imagem aqui, conforme eu já tinha feito anteriormente, eu vou ter um retângulo maior, onde a largura dele é A, e o comprimento dele vai ser Y mais o X. Beleza? Então, o que eu fiz? Os retângulos que tinham mesma largura, no caso aqui o A, eu juntei, tá bom? Fiz a mesma coisa com o B, ó, notem só. Eu tinha o B aqui, tinha dois retângulos, eu juntei os dois retângulos que tinham a mesma largura, no caso B, tá? E virou um retângulo maior, de largura B e comprimento Y mais X, tá bom? Y mais X. E eu fiz o mesmo procedimento também com o C, tá? Então, eu juntei os dois retângulos que tinham largura C e ficou um retângulo maior de largura C e comprimento X mais Y. Tá bom? Então, vou voltar aqui no slide anterior só para você ver como é que eram. Eram 6 retângulos separados. E depois os retângulos que tinham mesma largura, eu juntei. Tá bom? Aí, o que acontece? Vou fazer uma observação aqui. Notem que o primeiro retângulo aqui, que é o vermelho, ele tem uma largura diferente do que o segundo. Ó. Então a largura do primeiro é A, é diferente da largura do segundo, que é B, que é diferente da largura do terceiro, que é C. Tá bom? Só que, porém, olha só o comprimento deles. Todos têm comprimento y mais x. Tá bom? Y mais x. É isso que ele pede no terceiro parágrafo. No terceiro parágrafo, o que ele falou? Ó, note que y mais x, tá aqui, ó, y mais x é um fator comum, então colocamos em evidência y mais x vezes a mais b mais c. Tá aqui em vermelho. Obtendo assim a forma fatorada da expressão acima. Tudo bem? O que significa esse y mais x? Deixa eu voltar no slide anterior, eu vou fazer um quadrado de amarelo aqui. Notem que o primeiro retângulo, que virou um retângulo maior vermelho, ele tem o comprimento y mais x, que é igual ao comprimento do segundo, que é o azul, que é igual ao comprimento do terceiro, que é o verde. Tá? Então notem que o esquema de cor ajuda a compreensão, tá, gente? Não é só para ficar mais bonito. E aí, o que ficou? Eu peguei e coloquei o termo y mais x em evidência. O que é colocar em evidência? Vou colocar a forma geométrica que fica mais fácil. Tá bom? Eu coloquei um retângulo em cima do outro e ele virou um retângulo maior. O que representa y mais x? Esse daqui vai ser o comprimento do retângulo maior. Tá bom? Então tá aqui em cima, ó, o comprimento. Comprimento. O A mais B mais C, ele vai ser a largura. Largura. Tá bom? E o que essa multiplicação aqui, ó, entre os dois termos representa? Quando eu pego um lado de um retângulo e multiplico pelo outro lado, eu estou obtendo a área do retângulo. Tá bom? Então, a área do retângulo, desse retângulo que está aqui à direita, tá? O que é? A soma dos 6 primeiros retângulos que a gente viu nos primeiros slides. Tudo bem? Aí, olha só. A primeira parte
da atividade, fala assim, encontre a medida da área total da figura a seguir. Explique como você fez para chegar ao resultado. Então, o que eu fiz? Eu tinha essa figura, eu chamei aqui a largura desse retângulo maior de A. Do primeiro retângulo aqui, lilás, eu chamei o comprimento de X. O segundo retângulo azul, eu chamei o comprimento de Y. O terceiro retângulo, eu chamei de Z. E o quarto de W, tá bom? Notem que eu tenho 4 retângulos aqui juntos, tá? Formando um retângulo maior. Então, eu tenho AX mais AY mais AZ mais AW para formar o retângulo maior. Tenho que juntar esses 4 retângulos para formar um retângulo maior. Tudo bem? Notem aqui que eu tenho a letra A em todos os retângulos. A letra A vai representar aqui a largura de todos os retângulos, tá bom? Largura. Beleza? Então, conforme a letra A repete em todos os retângulos, eu posso colocar o processo que eles chamam em evidência lá atrás. Como é que vai ficar? Ó? A, coloco ele para fora do parênteses, multiplicando todos os outros termos, tá? Multiplicando quem aqui, ó? Multiplicando o x, tá aqui o x, o y, o z e o w, tá bom? Seguidos pelo sinal de mais, né? Notem que eu tenho 3 sinais de mais, então aqui continua sendo mais. Os sinais eles correspondem à linha de cima, tá bom? Se fosse menos, seria menos. Beleza? Bem, espero que você tenha entendido aí como é que funciona a faturação. Curte esse vídeo que deu trabalho. Compartilha com seus amigos. Se você ainda tiver dúvida, clica aí nos comentários, qualquer dúvida. Agora, no próximo vídeo, vou mostrar para vocês como é que funciona a resolução dos itens desse problema, tá bom?